Bom, agora para a gente enviar as informações para o nosso banco de dados, né, para nossas configurações aqui, precisamos validar o nosso formulário para que ele consiga enviar as informações. Senão a gente não vai conseguir enviar nada aqui para o nosso banco de dados, né? Então vamos criar essa validação primeiro, e aí após criar a validação, a gente coloca para ele estar salvando o nosso banco de dados, tá? Então vamos lá, a gente precisa que isso daqui seja enviado para lá, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir nosso Visual Studio, né? O Visual Code. Vamos clicar com o botão aqui no nosso lib, lembrando que a gente tem que acessar o admin, tá? Para estar acessando essa lib aqui, a gente está trabalhando agora dentro do admin. Quando a gente estiver trabalhando dentro do site, eu vou falar para vocês, olha, a gente vai agora para o site. Primeiro, eu vou fazer a parte de configurações dentro do nosso painel de administração. E quando a gente finalizar aqui e salvar no banco de dados, a gente vai lá e adiciona isso no site também. Aí a gente vai trabalhar na nossa lib do site, tá? Eu vou explicar tudo certinho para vocês. A gente vai ter as duas libs sim, tá? Eu não vou juntar as duas e trabalhar com um arquivo só. Eu vou deixar separado o site e a administração, porque a administração ela vai ter muito mais coisas. Então eu não quero juntar as duas, tá? Se você quiser adicionar todos os códigos dentro da mesma biblioteca, pode fazer. Não tem problema, tá? Aqui não é uma regra, você não pode fazer isso. O que você tem que entender é que trabalhar um código de melhor leitura e visualização para você, ou se você for desenvolver para alguém, para essa pessoa também entender, tá? Então, não é uma regra. Aqui eu faço dessa maneira, porque é o meu jeito de trabalhar, para mim é melhor, tá? Para mim é mais organizado. Então vamos lá. Aqui a gente vai criar então a nossa parte de configurações. Vamos lá dar uma visualizada na nossa URL. A gente tem o seguinte aqui, ó. Se a gente vir na página inicial, ele não tem nada, mas se a gente clicar em site, ele mostra ali página site. Não tendo nada, ele mostra para a gente configurações apenas e fica só site. Se a gente tiver outra coisa, ele vai trazer um tipo, né, que a gente vai estar trabalhando dentro disso. Então, eu vou adicionar no meu código esse tipo também. Então, quando o tipo existir, eu quero que determinados códigos existam apenas ali dentro. Vocês vão entender isso ao decorrer do curso, tá? Então, aqui, vamos colocar a primeira coisa. Eu vou adicionar um if aqui, que é para quê? Para mim identificar, né, primeiramente, se eu tenho um envio de informações de formulário, tá? Então, eu vou colocar aqui e vou escrever aqui, né? Eu vou colocar cifrão e vou escrever server, que é para quê? Para o servidor verificar isso. Então ele vai fazer o seguinte: ele vai verificar se a gente tem um request post, né? Um request post não, um request method, que é um método de envio, né, de um formulário ou uma outra coisa. Então eu tô perguntando para ele se o nosso servidor ele está recebendo alguma informação de envio de alguma coisa. E qual que é o envio? Eu preciso informar para o meu servidor qual que é o envio que eu quero verificar. E aqui eu vou colocar post, tá? Então ele verifica se existe um envio via post. Se existir, a gente vai trabalhar aqui dentro as nossas condições, tá? Sim, ó, notem que aqui em cima, né, eu esqueci de falar isso para vocês lá no começo, mas do VS Code, mas notem que toda vez que eu faço uma edição, né, aparece uma bolinha aqui em cima. E do nada ela some. Por quê? Porque toda vez que eu faço uma alteração, eu dou um Ctrl S para sempre estar salvando meu projeto. O VS Code, ele salva seu arquivo em uma pasta, né, de temp, de arquivos temporários. Então, mesmo que eu não fizer isso e eu fechar, ele vai ficar salvo com esse código aqui, tá bom? Mas é muito importante vocês estarem fazendo, dando Ctrl S. Aqui eu estou dando Ctrl S porque, então sempre dê um Ctrl S para salvar as suas informações e você não tenha problemas com isso, tá? Bom, então aqui a gente já verificou se o nosso servidor existiu um envio, né? E a gente mostrou que a gente quer o envio método post, que é o que a gente envia no nosso formulário. Vamos lá abrir ele, então. Vamos editar em local. E o nosso método de envio aqui é post, tá? Então, quando eu crio esse daqui, eu pergunto para o servidor, eu estou recebendo algum envio método post?
Se ele falar para mim assim, sim, aí aqui a gente vai trabalhar nossas condições, tá? Eu vou explicar para vocês como que vão ser formadas essas condições, porque não é só enviar aqui, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, lembra que eu falei para vocês que a gente tem que verificar, que eu quero verificar de qual página tá vindo certas informações? Aqui eu quero fazer isso, por quê? Porque de outras páginas eu também posso ter o envio de método post, tá? Eu posso ter o envio da página inicial, do slides, blá blá blá, e também do restante dos módulos. Se existir, ele vai enviar para essa biblioteca. E aí ele vai passar por aqui. Se não tiver nenhuma condição, ele não vai fazer o que a gente precisa, tá? Então aqui eu vou colocar mais um if. E eu vou colocar o seguinte if. Eu vou colocar aqui, ó, if. E aí, dentro desse if aqui, eu vou colocar, ó, se a variável página, né, ela for igual a site, ela faz isso aqui. Só que daí eu vou colocar também o seguinte, eu vou colocar a página tipo, né? Por quê? Porque eu quero verificar também o tipo da página. Porque como eu vou ter outros formulários aqui dentro dessa página, eu quero que aconteça essas condições apenas dentro das minhas configurações, tá? Eu posso criar apenas o site, criar o método de envio post aqui para ele verificar, e aí todos os métodos de envio que vierem da página site, independente de qual tipo aqui for, ele aconteça ali dentro. Posso, e aí eu crio as condições aqui dentro, não tem problema nenhum, tá? Você pode fazer isso também. Mas eu acho que dessa maneira aqui eu não tenho carregamentos longos do meu código e dentro da minha página. Ah, mas aí eu vou ter várias verificações de request método. Vou. Mas você deixa o código mais organizadinho. Ah, mas eu quero colocar só um método request. Não tem problema. Você pode colocar, tá? Mas você tem que entender a lógica de trabalhar as suas condições aqui dentro. A gente pode fazer também da seguinte forma. A gente pode colocar aqui para ele verificar, para esse if verificar o site, né? Então, por exemplo, verifiquei o site. Aqui dentro, verifiquei a página. Então, é a página site. E aí ele vai verificar para mim o meu método de envio do formulário. E aqui dentro eu trabalhar as condições, tá? Não tem problema nenhum também. Tá bom? Só que eu vou colocar separadinho, tá? Então aqui eu tenho o site, eu vou colocar um comentário aqui e eu vou colocar aqui, ó, configurações. Eu não vou colocar os asteriscos, por quê? Porque aqui é só um tipo, não é um módulo. Então quando é módulo eu coloco dessa maneira, assim, e quando não é módulo eu coloco assim, ó, tá? Então é dentro do site, aí eu estou trabalhando dentro desse módulo site. E aqui um tipo de condição desse módulo, tá? Eu tô falando bastante, mas é para vocês conseguirem entender o que a gente está fazendo no nosso código, tá? Para vocês também não ficarem perdidos. E agora a gente vai começar a validar o nosso formulário. Opa, peraí que eu não coloquei o tipo aqui, né? Então, página tipo, empty. Por que eu estou colocando empty? Porque é vazio. A configurações é vazia, tá? Então, se a página for igual a site e o tipo de página for vazio, ele vai trabalhar essas condições aqui. E embaixo a gente vai trabalhar as outras condições, tá? Então, aqui configurações, só configurações. Porque os outros vão ser página inicial, slide, blá, 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 tá? Então, vamos continuar. E agora a gente vai validar nosso formulário. Antes da gente validar, a gente vai lá e encontra o nosso nome, tá? E onde que eu encontro o nome de cada campo do meu formulário? Eu encontro dentro do nosso input, tá? Então aqui eu tenho o nome do site. Eu vou procurar aqui, ó. Dentro de input, o tipo é texto. A classe traz as configurações visuais do nosso projeto. O ID do nosso formulário é validação server 01. Eu poderia pegar pelo ID também, mas eu não vou pegar através do nome. Placeholder é o que aparece dentro do nosso campo aqui, input.
E value é o valor que a gente preenche dentro do nosso campo e faz o envio. Mas e onde que está o nome? Não existe, né? A gente colocou aqui o required também, que é obrigatório estar preenchendo esse formulário, mas a gente não tem nome. Então, se não tem nome, a gente vai fazer. Então, name igual a nome. Por que eu coloquei nome? Eu posso colocar nome do site, site, tanto faz, tá? Então, aqui a gente colocou nome, tá bom? Vou dar um Ctrl S. E eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a validar o formulário, então, aqui dentro. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, servidor método post, né? E a gente também precisa informar para o nosso... A gente também precisa informar para o nosso servidor qual método que está vindo, né? Do nosso servidor, né? Então, aqui, configurações, qual que é o formulário que a gente está enviando? A gente não sabe. Então, a gente tem que vir aqui também no botão, tá? Agora a gente vai vir no botão e vai colocar um name aqui. E nesse name, a gente vai colocar aqui, ó, configurações. Eu posso colocar configurações, submit, né? Submit, configurações. Posso colocar o nome do botão, atualizar configurações, tá? Então, vamos deixar aqui submit, tá? Se você quiser colocar atualizações, tanto faz, tá? Deixa eu tirar aqui, escrevi errado, configurações, tá? Então, deu um Ctrl S, vou copiar esse nomezinho aqui, vou dar um Ctrl S novamente, e vou voltar na minha biblioteca. Aqui onde eu estou mostrando para o servidor qual tipo que é para ele buscar, eu vou colocar aqui também ends, e vou colocar set, que é para ele verificar, e vou colocar aqui, ó, post, e vou colocar o nome do meu botão, tá? Que é submit configurações. Então, eu estou passando para o meu servidor para ele verificar. Opa, aqui tá errado. É assim, e set. Eu dou um Ctrl S. Então, aqui eu estou mostrando para o meu, enviando para o meu servidor, que é para ele verificar se existe um tipo de envio, né? E qual o método de envio, que é o método post, né? Se existir, se isso aqui for verdadeiro e for o formulário submit configurações, ele vai então trabalhar as condições que eu tiver aqui embaixo, tá? Então agora vamos começar então a validar realmente o nosso formulário. Aqui eu vou começar a criar variáveis, então eu vou criar aqui variável nome igual, tá? Coloquem assim, depois eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Vamos vir aqui no formulário e vamos começar a colocar o nome. Então aqui, ó, name Facebook, tá? Name Facebook, aqui name Instagram, né? Instagram, aqui name Twitter, embaixo name YouTube, e assim a gente vai fazendo para todos, tá? Vamos colocar aqui e-mail, no de baixo telefone, endereço, e aqui descrição. Vamos colocar também aqui no nosso webcoin, na nossa logo, né? Então vamos colocar aqui name Fevcon e aqui embaixo name logo. Então a gente já tem nome de todo mundo. Então agora quando a gente realizar o envio do nosso formulário, ele vai ser enviado aqui para a nossa biblioteca. E aí ele vai acontecer o que a gente precisa que aconteça, tá? Vamos então aqui começar a colocar cada um deles. Então a gente tem nome. Eu vou ensinar uma coisa para vocês que é bem bacana aqui, que é a gente copiar tudo de uma vez. Então a gente vai selecionar isso aqui, segurando o Alt, a gente vai clicando nos outros nomes. Notem que os dois ficaram selecionados. Selecionar o Twitter, YouTube, e-mail, telefone, sempre segurando o Alt, tá? O Alt da esquerda. Descrição, favicon e logo. Então, Ctrl C. E agora a gente vem aqui no nosso código e vamos dar um Ctrl V. Notem que a gente tem tudo que a gente copiou tá aqui. Bacana, né?
Agora a gente vai fazer o seguinte, também segurando o Alt, a gente vai clicando aqui, ó, no comecinho de cada um, tá? E a gente vai colocar o nosso cifrão para criar as nossas variáveis. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, para estar colocando as outras informações. Então a gente vai dar um espaço igual. E notem que a gente já criou todas as variáveis do nosso formulário. Agora a gente só precisa passar os nomes, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui em cada um. Vamos clicar novamente. Selecionamos. E agora a gente vai colocar cifrão, underline e escrever também post. Abrir e fechar os nossos colchetes. Colocar aspas duplas, ir para fora e no final de cada um colocar ponto e vírgula. Vou salvar já aqui. Agora a gente precisa passar os nomes que a gente criou lá dentro, igual a gente fez com o nosso botão aqui. Então a gente vai copiar todos novamente, tá? Copiamos, vamos Ctrl C e vamos clicar aqui dentro das aspas duplas e vamos colar todos os nossos nomes. Ctrl V, Ctrl S. Tá. Agora eu vou fazer mais uma coisinha aqui só para vocês, só para a gente poder testar e ver se isso aqui está funcionando, tá? Mas eu mostro para vocês na próxima aula. A gente já conseguiu criar todas as variáveis e agora a gente recebe as informações se a gente enviar o nosso formulário.